Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Fora do Protocolo, o seu podcast de saúde da cidade do Recife. E aqui estamos com Rafa, Davi e eu, me chamo Larissa, sou psicóloga infantil. E aí, Davi? É isso aí, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Davi Henrique, sou nutricionista, atuo aqui na cidade do Recife e faço parte da equipe de apresentação do podcast Fora do Protocolo. Rafa? Olá, gente. Eu sou Rafaela Teles, médica, atuando já há 2 anos em serviço de urgência e emergência e serviço de atenção domiciliar, aqui em Pernambuco. Davi, apresente um pouquinho para a gente os patrocinadores de hoje. Nossos patrocinadores do episódio de hoje são: se você está procurando um escritório de advocacia especializado em direito tributário e precisa regularizar a sua saída fiscal, o escritório Santos e Monteiro é o lugar de confiança para você fazer isso. Se você está procurando uma clínica parceira da sua empresa, especializada em medicina do trabalho, a Medpreves resolve o seu problema. Se você está cansado, está precisando de energia a mais e quer regularizar o seu sistema imunológico, Energiclean é a melhor opção. Se você é atleta e está precisando fazer uma avaliação física e acompanhar a prevenção de lesões, o Laboratório de Alta Performance e Pesquisa LAP é o seu parceiro ideal. Dito isso, falando dos nossos patrocinadores, Rafa, apresenta a nossa convidada de hoje, por favor. Então, a nossa convidada de hoje é a doutora Gabriela Fonseca. Gabi, se apresenta um pouquinho aqui para a gente. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer o convite. Amei estar aqui com vocês hoje. Então, me chamo Gabriela, como a Rafa falou, Gabriela Fonseca, sou médica, formada há 2 anos. Atuo também em emergência, urgência e emergência, aqui em Pernambuco. Sou pós-graduada em medicina do trabalho e estou começando agora uma pós-graduação de psiquiatria. E hoje vamos trazer um tema importantíssimo aqui para a gente, que eu sei que muita gente está querendo entender, está querendo saber, porque vem sendo a realidade dos plantões, nossos plantões, né, de urgência e emergência, está chegando bastante, tanto para mim, tenho certeza que para você também, Gabi. E a realidade não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, Sim. que são as gastroenterites virais, as famosas viroses intestinais. Então, vamos falar um pouquinho, explicar ao pessoal, porque está chegando bastante no plantão. Então, Gabi, conta um pouquinho para a gente. Para quem nunca viveu esse cenário de urgência e emergência, como é que vem sendo a tua rotina nesse período de alta demanda desses casos? Então, realmente, esse fluxo de paciente com essas queixas intestinais tem aumentado importante. E aí, junto com eles, não só a diarreia, a dor de barriga, o vômito, tem muita gente também com IVAS, que é infecção de viária superior, por causa do carnaval, por causa da aglomeração. E aí o pessoal, todo mundo se junta e vai para emergência. É uma emergência que já é naturalmente lotada, que já tem vários casos de a pulseira azul, a verde, a vermelha. E agora eu trabalho, no caso, na quinta-feira e no domingo, que são plantões de urgência e emergência. O resto eu estou na clínica de medicina do trabalho, então não é algo que eu vivencio de segunda, terça, quarta e sexta. Mas, assim, era um atendimento de, sei lá, umas 100 e poucas pessoas por dia, e agora a gente vê esse número duplicando, triplicando, justamente por causa desse contágio de muita gente ao mesmo tempo e aglomeração. E o que eu vejo também são muitas pessoas que não têm informação suficiente. Muita gente já chega lá achando que é uma coisa muito grave, ou então pesquisou alguma coisa no Google, enfim, e aí já chega com o que é para tomar, o que é para fazer, já chega tomando um antibiótico que não era para estar tomando, e aí a gente vê esses casos aumentando e a falta de informação junto. É um fluxo que aumenta muito em pouco tempo, né? Então, aquele atendimento que deveria ser mais espaçado, acaba que nessa época do ano vira quase que uma sequência ininterrupta de pacientes, a todo momento chegando ali para a gente, né? Então, assim, na grande maioria dos casos, com sintomas bem semelhantes, né? Então, assim, a gente precisa agir com rapidez, porque 90% desses casos são leves. Mas a gente sabe que naquele meio ali a gente não pode deixar passar um caso, um paciente com sintomas mais graves. Então a gente precisa atender um pouco mais rápido, mas a gente não pode deixar um critério técnico, porque naquele meio pode ter um paciente mais grave.
Então, é nessa hora que a gente precisa priorizar uma triagem eficiente, que de fato vai ajudar a gente, como médica do Com plantão, certeza. uma triagem eficiente, hidratação precoce desse paciente, controle dos sintomas e a orientação. É muito importante a gente saber conversar com aquele paciente, orientar, até para ele não retornar com sintomas piores ou retornar para a Com as urgência de mesmas forma coisas. desnecessária, Uhum. porque vai intensificar ainda mais um fluxo que já está intenso. Isso, exato. Então, por isso é muito importante, assim, é um desafio para mim, Gabi, a gente ter que ter essa agilidade no atendimento, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar passar a questão da humanidade com o paciente. Com certeza. A gente precisa atender rápido, mas a gente tem que humanizar, né? A gente tem que levar educação em saúde para ele também. Orientar, explicar, falar sobre os sinais de alarme. Enfim, isso é muito importante. Isso, e no final das contas acaba sendo o mais importante na realidade, porque muita gente, como eu falei, chega sem a informação certa, que no final das contas é um quadro viral, que todo mundo tá igual, que todo mundo no corredor, inclusive, tá com a mesma coisa. Uhum. Muitas vezes eu atendo os pacientes e eles perguntam, meu Deus, doutor, isso é grave? Aí eu abro a porta e faço, olha o corredor, tá vendo que tá cheio de gente, pronto, todo mundo tá igual a você. Gabi, deixa eu É te desse fazer uma jeito. pergunta. Você falou que teve um aumento muito grande agora dos casos Sim. pós-carnaval. Após essas festas, assim, até para vocês que são médicas e trabalham nessa área, já é esperado todo ano acontecer isso? Eu não falo só do carnaval, eu falo do carnaval, Réveillon, talvez um São João, alguma coisa assim. O médico que trabalha dessa forma, ele já espera esse aumento de casos na emergência? Ah, com certeza, porque quanto mais aglomeração, mais gente doente, assim, Entendi. porque principalmente das gastroenterites, quando é uma alimentação feita em grande demanda, Uhum. a falta de refrigeração certa, a gente tendo contato com muita gente, e uma coisa que acontece muito é, quando a gente vai explicar para o paciente, fazer Uhum. essa explicação de, ah, não, porque o carnaval. Aí a pessoa fala, não, mas eu nem brinquei o carnaval. Uhum. Mas você não precisa brincar o carnaval para Sim. você ter o contágio, porque se Davi foi pro carnaval Uhum. e pegou lá com alguém ou por causa dessas alimentações e teve contato comigo, tem muita chance de eu ter também. Sim. Porque não é só a comida, é também o contato da gente, você pega no telefone, pega no seu telefone, enfim. Sim. E aí isso acaba gerando esse contágio crescente. Então, carnaval, São João, todo mundo na festa de São João, Ano Novo, Natal não muito, porque Natal geralmente as pessoas passam em casa. Mas assim, pós-carnaval sempre tem esse pico Esses muito períodos de grande. festa grande, assim, então a gente já Com espera isso. certeza, já pode esperar que vai lotar o corredor. Geralmente é esse período, na verdade, entre novembro e fevereiro, Tá. né, que aumenta significativamente ali o número de casos, porque inclui férias, festas, viagens. Então, assim, é como o Gabi estava falando, é uma circulação maior de pessoas, há um Isso. contato maior de pessoa para pessoa, então a gente acaba disseminando mais esse vírus. Uhum. E E aí além aumenta o disso- número de casos. E além disso, as crianças. Sim. Porque a gente também tem criança, né? Eu dou plantão com o Rafa. Não com o Rafa, mas no mesmo local que Rafa. Aham. A gente tem lá 12 horas pediatra, Certo. uma pessoa, um médico atendendo pediatria, e as 12 horas noturnas a gente que atende. E uma coisa que a gente tá vendo muito também é que as crianças estavam de férias e agora voltaram para as escolas e foram para o carnaval, ou Uhum. seja, todo mundo com febre, todo mundo com diarreia, vomitando, e aí as mães chegam muito nervosas, achando que, meu Deus, é uma coisa muito grave. E aí é até bom ser explicado que primeira coisa que tem que se fazer é dar muita água em casa. Porque muitas vezes eles chegam com esse quadro e acabam piorando do quadro porque numa Uhum. fila gigante tem muita gente doente que pode estar muito pior do que eles e acabam deixando eles piores ainda, sabe? Sim. Uma coisa que eu percebo, Gabi, assim, lá no meu consultório, a gente tem um cuidado muito grande, principalmente com criança e idoso, Sim, né, com essa questão de hidratação. Então, o recomendado para o paciente que entrou num episódio de gastroenterite aguda, assim, é ele já ter um aporte de hidratação muito maior, principalmente nessa faixa etária? com certeza. E principalmente, como você falou, crianças e idosos. Os idosos, eles às vezes apresentam um quadro que não é como o nosso quadro, de Uhum.
uma febre, uma dor de barriga, uma diarreia. Às vezes os idosos eles apresentam um delírio hipoativo, que é Sim. faria tudo que fazia antes para de fazer subitamente. Não é uma coisa que foi degradando para a gente pensar na demência, não. É uma coisa mais súbita, que para de comer, que para de conversar, fica deitado, fica prostrado, ou então tem um delírio hiperativo, que fica muito nervoso, agoniado, enfim. E aí, quando for, assim, quando o acompanhante encontrar esses quadros no idoso, o mais importante, fora da hidratação, na realidade, seria levar para a emergência. Porque é um quadro que, como o idoso é mais sensível, é mais, enfim, a gente precisa começar a investigação para saber se não é algo a mais. E o entendeu? potencial de complicação é muito maior também nesse paciente, né? Com certeza. E em criança também, mas assim, na criança a gente costuma orientar, levar para emergência, no caso de febre junto a essa gastroenterite, a partir de 2 dias. Por quê? Às vezes, o primeiro dia de febre, a gente não consegue encontrar nada clínico. Então, não adianta, meu filho tá com febre há 1 hora e eu trouxe para emergência. Certo, mas tá com mais o quê? Não, febre. Aí você procura em tudo, para ver tudo, vira do avesso e às vezes a pessoa não encontra. E aí no outro dia começa a apresentar diarreia, o vômito. Então, começou a diarreia, o vômito em casa, muita água. Muita água. E o que eu costumo falar é, só leve a emergência se realmente for necessário. Olha, é uma febre que não cessa há 2 dias. Olha, é uma diarreia que está com sangue, que está com muco. Então, a gente precisa realmente levar para uma avaliação. Mas, além disso, água e dipirona em casa, se lógico, se não for alérgico. Em relação à população em geral, porque você falou agora, né, de criança e idoso, mas em relação à população em geral, quais os sinais, assim, de alerta que vocês podem dizer para a gente ir na emergência? Qual é o momento ideal para ir na emergência? E aí eu já vou emendar outra pergunta. A parte emocional do paciente que chega na emergência, o nervosismo, isso atrapalha vocês na hora do atendimento? Como é que vocês lidam com isso? Então, é como a Gabi tinha falado anteriormente, de fato é importante que a gente procure só o serviço de urgência e emergência, se de fato a gente notar ali alguns sinais de alarme, até para a gente não ficar exposta ao vírus, à bactéria, enfim. Então, quais são esses sinais de alarme? Dor abdominal intensa, que não está cessando nem com o uso de analgésico simples em casa, não está sustentando nada na barriga, alimento, água, tudo que a gente ingere, a gente está colocando para fora. Vários episódios de vômito, um atrás do outro, também é importante procurar um serviço de urgência e emergência para avaliação médica mesmo. Aquela diarreia intensa que você não está conseguindo, como eu falei, sustentar nada na barriga, está com aquela fraqueza intensa que está levando até a quadros de tontura, também é uma avaliação médica. Febre persistente por mais de 2, 3 dias. É importante a gente já ligar um sinal de alarme ali para poder investigar melhor se não pode ter origem bacteriana ou não. É mesmo a grande maioria sendo de origem viral. Então, são alguns dos sinais de alarme. É muito importante também a gente sempre olhar as fezes. Porque às vezes a gente pergunta ao paciente, né, Gabi, aí, notou alguns raios de sangue nas fezes? Muitas vezes os pacientes nem olham. Isso. Quando é só água, que só está saindo água, aí tudo bem, não tem nem como a gente avaliar o aspecto. Mas quando tem alguma consistência ali, você pergunta se tem muco, né, que é aquele catarro branco, se tem presença de raios de sangue nas fezes. Porque são alguns dos sinais de alarme também, que pode ter origem bacteriana, e aí pode ser necessário o uso de antibiótico. Isso. Então, são alguns dos sinais de alarme, né, Isso. Gabi? Sobre a parte emocional, a gente consegue ver que muitas pessoas chegam muito nervosas. Assim, acham que, ai meu Deus, eu tô com diarreia e pesquisei no Google que poderia ser um câncer. Ah, porque eu pesquisei no ChatGPT e o ChatGPT falou. Então, assim, Chega bastante, né? bastante. E aí já chega, olha, o ChatGPT disse que eu tenho que começar a tomar um antibiótico. Mas, assim, como o Rafa falou, é acalmar, é orientar, porque muitas vezes até fica um conflito entre o paciente e o médico. Sim. Assim, mas você só vai passar um dipirona para tomar em casa, só vai passar um soro para tomar em casa, mas assim, sim, a gente estudou 6 anos para descobrir que sim, uma diarreia viral, a gente passa soro para casa,
a não ser que você esteja realmente desidratado. Aham. Passa uma dipirona para dor abdominal, remédio. Então, assim, quadros virais, medidas para quadros virais. Não, Entendi. assim, começar um antibiótico sem necessidade. E é até importante a gente pensar nisso, desmistificar isso, né? Para pensar que antibiótico não trata vírus, né? Exato. E, Exato. e você percebe que chega muito isso lá na emergência também? Muita gente chega não só com gastroenterite, mas também porque eu tive 2 tosses e um espirro e eu fui na farmácia e me falaram para eu tomar antibiótico. E aí Aham. você fala: "Por que você está tomando antibiótico? Não precisa tomar antibiótico". "Ah, não, porque eu tô com diarreia há um dia e eu comecei a tomar sulfa". Mas não precisa tomar sulfa, meu amor. É dipirona, é Buscopan composto, é muita água, água, água e descanso. Entendi. Uma das maiores confusões é achar que toda diarreia precisa de antibiótico. Exato. Tem muita gente que tem isso em mente e até a gente tirar isso da cabeça do paciente, muitas vezes leva um tempo ali na consulta, porque você tem que explicar o porquê de tudo, enfim, é como eu tinha falado anteriormente, é levar a educação em saúde, Exato. né? E assim, muitas vezes o antibiótico, ele não vai nem ajudar diante de uma infecção viral, que é mais de 90% dos casos, e muitas vezes ele pode até atrapalhar, ele até Exato. piorar o quadro, porque ele pode mudar ali a flora intestinal do paciente, ele pode levar a efeitos adversos, ele pode levar a resistência bacteriana também. Inclusive mais Então, diarreia. Porque e tem mais alguns diarreia, antibióticos inclusive. que o efeito colateral é São quadros diarreia. diarreicos, né? Isso. Então, é explicar tudo isso ao paciente, né? Porque na grande maioria dos casos, de fato, não precisa. Aí, como o Gabi falou, o tratamento é hidratação, bastante hidratação nesse caso, e controle dos sintomas. Isso. Analgésico se tiver com dor, o antitérmico se tiver com febre, o Isso. remédio, um antiemético se tiver com enjoo, vomitando, controle dos sintomas de fato. Uhum. E a gente pode até acabar lançando mão de alguns probióticos, né, na conduta do paciente, quando necessário. Eu ia perguntar sobre isso agora, porque assim, a gente associa muito a utilização de antibiótico e a mudança ali da microbiota intestinal. Para esses quadros de diarreia, virais, vamos falar de vírus, mesmo a gente não utilizando o antibiótico, a gente pode utilizar o probiótico, é recomendado para isso, porque assim, eu vejo muito os pacientes que perguntam, Davi, mas eu vou utilizar o probiótico para quê? Por exemplo, é melhor a imunidade, ou vai me dar constipação, vai melhorar minha diarreia? Então, assim, para esses quadros, mesmo a gente não utilizando o antibiótico, a gente pode ter esse probiótico como ferramenta? Com certeza, o probiótico ajuda bastante. E o que eu gosto de explicar é, quando eu passo, as pessoas geralmente perguntam, então amanhã eu tô melhor da diarreia, amanhã eu paro. Aí então, veja, o probiótico, ele não é utilizado para tomei, parou a diarreia. Inclusive, existem algumas medicações que são feitas para isso, que algumas pessoas tomam e que a gente fala, não pode, porque se tá acontecendo diarreia é porque seu corpo quer colocar alguma coisa para fora. Eu sempre explico isso, eu sempre digo que o probiótico ele vai ajudar a recompor sua flora intestinal. Porque você está tendo diarreia, você está colocando bom e ruim para fora. Sim. Ou seja, o probiótico ele vai justamente ajudar a deixar essa microbiota estabilizada, sabe? Para você melhorar com o tempo e não de um dia para o outro. Para restaurar Isso. esse equilíbrio, né? Exato. Probiótico não é modinha, mas também não é a solução mágica, como o Gabi falou. Isso, Muitos exato. pacientes acabam esperando, né? Já melhorar no dia seguinte, daqui 2 dias. Mas assim, probiótico ajuda. Diante de um quadro de diarreia intensa, ele pode ajudar até a diminuir também o tempo de sintomas. Com certeza. Mas ele não substitui a hidratação. Exato. O A soro de hidratação reidratação é oral o não principal. substitui. Gabi, eu trabalho com criança, né? E aí, na minha prática, eu vejo que esse período do ano é um período em que elas aparecem muito doentes. Com muito. certeza. E aí, é uma semana saudável, uma semana nem tanto. E aí, o que é que tu pode falar um pouquinho sobre isso? Porque tu já falou, né, um pouco sobre a questão da emergência, Sim. mas trazendo um pouco mais para quadros virais no geral. O que é que tu consegue falar sobre isso? Até para as famílias que estão assistindo. Então, seria uma febre persistente que não passa 2 dias, está tomando antitérmico, está fazendo medicação certinho, não está cessando. Nos quadros de gastroenterite, que é o nosso tema, seria um sinal de desidratação. Quais são esses sinais de desidratação que a gente pode ver? É uma criança que está chorando, mas não tem lágrima.
É uma criança que uma vez bebia água e agora não está conseguindo mais beber água, que está mais irritado, que está mais prostrado. Se você vê qualquer um desses sintomas, é importante correr para a emergência, porque é um sinal de desidratação. E nesse caso, o soro de reidratação oral não vai adiantar, porque a gente vê que realmente a criança está necessitando de uma hidratação venosa, olhos fundos, uma irritabilidade maior. Entendi. Perfeito. E assim, Gabi, uma coisa que eu percebo muito como nutricionista é que os pacientes, depois de quadros agudizados, eles ficam com receio de comer, achando que esse quadro vai se permanecer, sabe? Que esse quadro Sim. vai se arrastar por um bom tempo. Fala um pouquinho para mim sobre o tempo de duração, mais ou menos, de um quadro desse. Se a gente for pensar assim, início, meio e fim. E se você percebe também esse certo receio dos pacientes quando o assunto é alimentação. Essa questão de você explicar bem sobre hidratação, sobre alimentação leve, que não vá assim, prejudicar ou forçar muito esse trato gastrointestinal, mas você percebe esse receio nos pacientes também que estão nesse quadro? Ah, com certeza. Eu acho que o pessoal fica muito assim: "Ah, não, mas doutora, eu tô com tanta dor de barriga, eu tô com tanta diarreia, que eu não tô comendo nada o dia inteiro. Uhum. Me passe uma vitamina para eu tomar", Uhum. querendo um comprimido que tenha Aham. todas as vitaminas necessárias. Aí eu falo: "Veja só, você tem não sei quantos anos, você não precisa tomar vitamina, você tem que se alimentar, Aham. mas você não é para comer 50 pães de manhã, um cozido de tarde e um prato de cuscuz à noite. Você tem que fazer alimentação leve, tem, além da hidratação, comer um arrozinho, comer um franguinho, uma carninha, mas eu tenho certeza que você pode explicar isso melhor do que eu." Uma coisa que eu percebo muito, assim, as pessoas têm que levar em consideração que muitos desses quadros a gente tem em decorrência de, talvez, assim, uma questão higiênico-sanitária precária de algumas alimentações de rua, essas coisas, né? Então, a recomendação que eu sempre dou, principalmente nesses períodos de pico, né, de festa e tal, é que se você conseguir manter a sua alimentação mais padronizada possível, exemplo, leva a alimentação de casa, ou se for comer fora, comer em restaurante, em locais que você conhece a Perfeito. procedência, que você sabe que ali tem um aspecto legal em relação à vigilância sanitária, que você faça isso. Porque, assim, esses quadros virais, principalmente gastrointestinais, a gente sabe que eles, a grande maioria das vezes, eles podem vir de lugares que não têm essa preparação com muita higiene, que eles Com estão pensando certeza. só em venda, eles estão Com pensando só em certeza. lucro. Então, assim, às vezes a mesma mão de um rapaz ali que conta o dinheiro é a mão que prepara a alimentação, que distribui. Então, assim, eu percebo muito esse receio e principalmente essa questão que você falou das vitaminas. Assim, as pessoas acham que existe uma fórmula pronta para tudo, né? Eu acho que Exato, vocês percebem isso também. Então, às vezes, o paciente chega lá e diz, já estou tomando isso, aquilo e a vitamina tal, porque eu estou assim. E exato, quando, na verdade, existe uma recomendação geral do Ministério da Saúde, da OMS, mas a gente precisa entender que cada caso é um caso. exato. E não é porque você está com um quadro de diarreia, você está com um quadro de vômito, etc., que você desenvolveu alguma hipovitaminose, por exemplo. Né? A gente precisa saber que a suplementação tem que ter a sua indicação. Mas, Gabi, me fala uma coisa. Você está falando aí desse cenário de emergência, desses quadros gastrointestinais. Então, a gente espera, em relação a números, uma diminuição disso daqui para frente, depois desse período? Eu espero que sim. Eu espero grandemente que sim, porque assim, esse pós-carnaval, no carnaval, emergências vazias, todo mundo curtindo. Aham. E aí, na semana depois do carnaval, todo mundo já tá super doente. E aí, com o tempo, assim, sei lá, uns 5 dias, eu acredito agora que a partir dessas semanas de março, Uhum. as coisas vão melhorando. Certo. Porque todo mundo já adoeceu que tem que adoecer, ninguém mais tem que adoecer mais não, vamos trabalhar, estudar, ficar em casa, sem lotar emergências e sem doenças, pelo amor de Deus. É porque tem o período de incubação do vírus, Isso. né? E aí depois, passou o carnaval, é que começam os primeiros sintomas. Mas agora tende a dar uma diminuída, né? Nos casos da urgência. Se a gente precisasse montar um kit, vamos dizer assim, a gente vai viajar, vai para algum canto, né, a gente vai curtir, sei lá, vai curtir um carnaval em Salvador, vai sair daqui de Recife, por exemplo. Se a gente precisasse montar um kit, o que é que a gente
teria que ter na bolsa, assim, para a gente pelo menos se prevenir ou então dar tempo da gente ir na emergência com mais conforto? Então, pegando o teu gancho da alimentação, uma coisa que eu lembrei, que eu vi inclusive no TikTok, uma médica que estava indo para um bloco de carnaval e Ah. aí levava na pochete um alimento que já era de costume dela Sim. comer, por exemplo, uma barrinha de proteína, que a gente Fazia sabe parte que da não cultura é alimentar dela, né? exato, que não é a coisa mais perfeita do mundo, mas para um lanche rápido ali no meio do bloco, você tá curtindo, tá bebendo, ao invés de você comer algo de uma procedência que você não conhece, você come uma barrinha que você já é Uhum. acostumado, que você gosta. Então eu levaria uma barrinha de proteína, com Uhum. certeza, porque eu sou apaixonada. E aí, para pessoas não alérgicas, lógico, para essa dor abdominal, eu levaria um Buscopan composto, uma Bromoprida para enjoo. Uhum. Levaria, inclusive, um probiótico, porque eu acho importante também. Eu já começaria a tomar, caso começasse o quadro. Acho muito legal também, não necessariamente levar na bolsa, mas comprar numa farmácia um soro de reidratação oral, que muitas vezes alguns já vem pronto. Você Uhum. só pega a garrafinha, bota no copo e toma. Porque começou os primeiros sintomas, você já tem ali um aliado que é o soro. E tu, Rafa, tu acrescentaria alguma coisa ou tu acha que esse kit tá top se a gente fosse viajar? Não, eu gosto desse kit aí que Gabi montou para a bolsinha dela de carnaval. É fundamental uma medicação analgésica para dor, tá com Sim. desconforto abdominal, tá com a dor de cabeça, porque se você tá diante de um quadro, diante de uma infecção, seja ela viral ou bacteriana, quando o nosso organismo está diante de um quadro infeccioso, a gente pode ter esses sintomas, né? Embora que não diretamente ligado à diarreia, mas dor de cabeça, enfim. Então, a medicação para dor, se fosse o caso, Uhum. um antitérmico, teve febre, a temperatura está mais alta, uma medicação antitérmica também. Uma medicação antiemética, se você está enjoado, vomitando. Uma opção é bromoprida, Isso. tem o Plasil também, que é muito bom. Tem o Dancetrona também, que já vai ajudar bastante. Mas assim, principalmente o soro de reidratação oral. Uhum. Como o Gabi falou, muitas vezes é vendido em sachê, que aí Uhum. você precisa diluir. Então, no meio da folia ali, fora de casa, muitas vezes você não consegue, mas já vem diluído, muitas vezes. Então, já ajuda bastante. Perfeito. Principalmente o soro de reidratação oral. Principalmente ele. Perfeito. Passando esse período, né, do carnaval, como é a rotina da emergência? Como é viver a emergência? Isso aí inclui, né, a pressão de vocês, o tempo de atendimento, a rotina, essa vivência de vocês neste ambiente. Então, é um pouco complicado. Eu digo que os chakras da pessoa têm que estar completamente alinhados, porque são vários estressores. São pacientes que querem ser atendidos na hora, que querem fazer o que querem, quando querem, como querem. Por exemplo, doutora, eu tô há um dia tossindo e eu vim fazer um raio-x. Ou então, olha, eu, sei lá, tossi uma vez e vim aqui fazer um raio-x e você tenta explicar, você conversa, você explica, olha, não precisa. É ruim você ficar tomando radiação assim de graça, à toa, por nada. E aí fica lá um debate de disse-me-disse. Ou então o paciente que às vezes acontece com frequência, o paciente chega fingindo um quadro para receber um atestado. E aí muitas vezes lota de paciente dessa forma Uhum. e estressando não só os outros pacientes, os pacientes que estão doentes, como os profissionais de saúde, e não só nós médicos, mas reclama com o técnico, reclama com o enfermeiro, reclama com o guarda, reclama com... E aí começa uma bola de neve, fora uma pressão de atendimento rápido, de não querer esperar nem um minuto, E aí eu acredito que são tantas coisas, são tantas pressões em cima de uma pessoa só, ou de 3 pessoas, como é o nosso caso, que acaba que, sei lá, pode gerar uma síndrome de burnout ou algo do tipo, de tanta pressão dentro de um ambiente que você muitas vezes passa 24 horas. Diante do sofrimento que vocês presenciam, né, diariamente na área de vocês, na atuação de vocês, vocês acham válido buscar ajuda profissional de outra área? Com certeza, eu acho que, na realidade, não só médicos, mas todo mundo do mundo precisam ter
um psicólogo para chamar de seu, um terapeuta para chamar de seu, porque são tantas pressões, são tantas coisas que a gente vive, que a gente tem que lidar. Agora, puxando para o nosso lado, são tantos pacientes, pacientes graves, pacientes que querem atestado, pacientes que chegam a falecer no nosso plantão, que você, às vezes, não aguenta a barra sozinho, sabe? Sim. Precisa, por mais que você tenha uma amiga, um noivo, uma mãe, que você possa conversar, não é a mesma coisa estar conversando com um profissional Sim. que é ali treinado para estar do seu lado, sabe? Eu acho Uhum. super importante. Gabi, a gente percebe que a área da saúde, cada vez mais, ela tende a ser multidisciplinar, né? O nosso podcast é um exemplo disso. Então, a gente tem 2 médicas, um nutricionista e uma psicóloga. Você percebe essa necessidade do tratamento ao paciente, de cada vez mais a equipe ser multidisciplinar para cuidar melhor das diferentes áreas dele? Acho muito importante. Como a gente estava conversando, ele ter um psicólogo para chamar de seu. Acho que você tem que ter um nutricionista para chamar de seu. Acho que você tem que ter um médico clínico para você ter um acompanhamento, um cardiologista se necessário, porque a gente vê, inclusive na emergência, muitas doenças que são doenças de base, que conseguem ser controladas, que chegam completamente descontroladas, porque não tem um acompanhamento correto. Seja uma crise de ansiedade muito forte, que a pessoa não faz um acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra, seja um paciente obeso que não tem um acompanhamento nutricional necessário, seja um paciente hipertenso, diabético, com insuficiência cardíaca, que não faz os exames corretos, que não é acompanhado por um cardiologista. Então, eu acho que cada vez mais, até porque agora as pessoas, o novo mundo quer envelhecer bem. E para você envelhecer bem, você tem que ter uma equipe do seu lado, porque não é só, vou para academia de qualquer jeito, Sim. vou treinar de qualquer jeito, vou comer como eu acho certo, mas e o exercício você está fazendo certo? E sua cabeça no seu trabalho, você está estressado, tá tudo bem, tem que conversar com alguém. Sua alimentação, como é que você está comendo? Está comendo 5 pães na hora do café da manhã? Então, assim, com certeza eu acho que essa equipe multidisciplinar é essencial para a gente envelhecer bem. É o famoso a união faz a força, né? Exato. E, assim, eu trabalho no serviço de atendimento domiciliar e trabalho com a equipe multidisciplinar. A equipe conta com nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira, técnica de enfermagem, assistente social. É, de fato, uma equipe multidisciplinar. Então, assim, e é o que a gente vê no dia a dia, na nossa realidade. É a diferença que faz, sabe, o certeza. atendimento em conjunto na melhora daquele paciente. Muitas vezes é uma melhora até esperada para alguns meses ou até anos, mas que a gente vê tão rápido porque é a equipe toda trabalhando junto. Com Muitas certeza. vezes a gente admite aquele paciente que tá com sequelas decorrente de um episódio de AVC que ele teve. Então, é um paciente que muitas vezes precisa fazer fisioterapia, é um paciente que está com dificuldade para se alimentar, então precisa de ajuda de um nutricionista. Muitas vezes, decorrente dessa dependência dele pela dificuldade de se locomover, ele afeta a questão emocional dele, então é muito comum a gente ver. Então, entra aí o trabalho da psicóloga, que faz toda a diferença. Fisioterapeuta também, para poder reabilitar esse paciente. Então, a gente vê uma melhora significativa com todo mundo ali trabalhando junto. Eu acho que hoje a gente está passando por um processo, feito Gabi falou, que cada vez mais as pessoas querem não só se sentir bem, mas se manter bem. Com certeza. Rafa estava comentando agora que ela vê esse ganho quando a equipe multidisciplinar entra. E você falou uma coisa interessante, assim, às vezes um paciente por conta de vamos lá, vamos montar um raciocínio. Um paciente é um paciente que tem uma obesidade grau 3. E aí esse paciente, por conta da obesidade grau 3, desenvolveu outra comorbidade como hipertensão. Essa hipertensão fez com que ele se preocupasse muito. O paciente teve uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade predispôs uma ida à emergência, esse paciente no meio do caminho infartou. Então, assim, acontece. A gente vê que, às vezes, se a gente tiver uma equipe cuidando disso aí, no mínimo, naquela mínima faísca, se entrar o profissional indicado, a gente consegue apagar. Exatamente. Né? E aí é onde a gente vê, assim, que não existe um protocolo, por isso que a gente fala fora do protocolo. Não existe um protocolo. Cada paciente precisa ser visto como um universo, tá? Isso. Então, assim, não existe uma fórmula, não existe um protocolo, cada paciente precisa ver como um todo.
Na opinião de vocês, e aí eu quero puxar a sardinha um pouquinho para a psicóloga aqui na mesa. Vocês acham que essa mudança que está tendo hoje em dia, acredito eu que muito por conta de conscientização de internet, vocês acham que está afetando os hábitos das pessoas para elas se tornarem mais saudáveis? Acho que sim, a propagação da informação ajuda muito nisso, né? Quanto maior o acesso, Sim. melhor. Então, agora também depende muito do conteúdo que você Exato. consome. É. Se você é acostumado e gosta de consumir conteúdos assim, você vai mudar sua mentalidade e se tornar mais saudável. Sim. Se você não consome, você não vai ter essa mentalidade. Então, tem que colocar aí também na balança o que você está consumindo na internet. Isso. Eu acho que é muito importante essas informações, mas também, como Larissa falou, tem que ser pesado, porque muitas das vezes as pessoas começam a valorizar uma magreza excessiva. Isso. E aí as pessoas que não são magras, como aquela blogueira que é magra, Sim. começam a se sentir mal e aí começam a ter distúrbios alimentares por causa dessa Sim. comparação. Ou então as pessoas que começaram a correr hoje querem correr igual a um corredor que corre uma maratona, sabe? Eu acho que existe muito essa comparação. Então, saber dosar o que você está vendo, saber dosar que a realidade de Rafa não é a minha realidade. Sim. A realidade daquela blogueira não é a realidade de uma pessoa que pega 2 ônibus, que trabalha o dia inteiro, Exatamente. são coisas completamente diferentes. Então, é saber onde você está, quem você é, qual é a sua realidade e enxergar que a realidade daquela pessoa não é a sua. Exatamente. Seria você ter uma autociência de onde Com você certeza. está, do seu local, do que você precisa. Com certeza. E vocês acham que isso é fácil de se alcançar? Isso um profissional, por exemplo, como uma psicóloga, como uma médica, vocês acham que isso, o profissional de saúde tem um papel importante em fazer essa pessoa chegar nesse papel, assim, nesse contexto, de ajudar ela a chegar nesse estado, vamos dizer assim? Não é fácil. Acredito que muita gente está nesse quadro ansioso por Isso. conta disso. Isso. A gente vê, inclusive, muitos adolescentes passando por situações que gerações atrás não se via, por conta dessas comparações excessivas de corpos na internet e de realidades distintas. Isso. Eu acredito que o acompanhamento psicológico e multidisciplinar faz diferença e é muito importante. Gabi, e para finalizar aqui o podcast de hoje, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que ou estão passando por esse quadro de gastroenterite, ou tem algum parente, algum vizinho que também está passando por esse quadro? Qual mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Então, dizer que é inevitável, que algum dia vai acontecer, algum dia você vai estar com uma diarreia. E aí, o mais importante, como a gente falou, hidratação, um soro de reidratação oral, um acompanhamento médico quando necessário, saber quando buscar a emergência, orientar também os seus familiares, as pessoas ao redor, não ficar com informação só para você, compartilhe essa informação. E para além das gastroenterites, escolha um profissional para chamar de seu, escolha um nutricionista, um psicólogo, um médico, porque saúde é a coisa mais importante que a gente tem na vida. De resto, se resolve, mas a saúde, a gente precisa dela para viver bem, para viver em comunidade, para viver saudável. Então, eu acho que É isso, Gabi. É muito do que eu penso também. isso é cuidar do seu bem mais precioso, que é a saúde, porque sem saúde a gente não tem nada. E é isso, a gente finaliza o nosso primeiro podcast hoje. E eu fiquei muito feliz de ter você, Gabi, como nossa primeira convidada aqui do Fora do Protocolo. Embora que muito pouco tempo, né, para a gente poder discutir sobre o tema, mas você conseguiu esclarecer bem as dúvidas do público de casa, tenho certeza. E a gente conseguiu abordar vários assuntos, né, dentro do tema. Maravilha, Gabi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente, contribuir um pouquinho aqui com essa discussão, com a mesa. A gente sabe que cada vez mais a saúde aqui no Brasil como um todo
é mais difícil de se atuar na área da saúde, né? A gente sabe que existem muitas informações pela internet, informações de terceiros que às vezes até atrapalham a gente, que o profissional precisa ser preparado. Então, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite, ter participado desse papo fora de protocolo com a gente. Gabi, deixa um último recado para a gente, para o público, e também deixa o seu arroba para quem quiser marcar consulta. Gente, ela vai casar, se alguém quiser patrocinar o casamento, é só entrar em contato. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu fiquei super honrada de estar aqui com vocês hoje. Foi incrível nosso bate-papo. Me sigam nas redes sociais, doutora Gabriela Fonseca. MedPreves, Saúde Ocupacional, é a minha empresa e é do meu noivo, inclusive, de Medicina do Trabalho. A gente procura empresas que queiram uma parceria de verdade para a gente cuidar do que mais importa na empresa de vocês, que são os profissionais. É isso aí, pessoal. Fica ligado nos próximos episódios do podcast Fora do Protocolo. Nós já estamos com uma agenda bem legal de convidados para receber. E se você está procurando informações de saúde com profissionais que você conhece, que estão ao seu alcance, assiste o podcast Fora do Protocolo.